Bom dia. Bom dia. Feito, gente. Vamos fazer aquela chamada aqui rapidinho. Ok. Dois. Dia 15 de abril. Vamos lá, gente. Arthur Henriques. Faltou. Vai, gente. Cauã. Eu. Daniel. Presente. Evelyn. Presente. José. Está aqui. Por que não responde? Presente. José Roberto. Ele respondeu com a cara de morto. Tá bom. Júlia. Presente. Luiz Carlos. Aqui. Luiz Gustavo. Luiz Tá Gustavo. falando no chat. Ele tá falando no chat. Eu. Beleza. Luiz Otávio Dantas. Eu. E Luiz Otávio Duarte. Presente. Pronto, perfeito. Você vai começar a passar a revisão quando? Minha Hoje? previsão é começar ou hoje ou começar no máximo na segunda-feira. Do exercício da página 73, ficou algum a sem responder? Sim, ficou assim a quinta, a sexta e a sétima. Não, a quinta você respondeu, foi a sexta questão que faltou. Ah, foi. A sexta e a sétima. Então tá, vamos nessa aqui. Na página 73, vamos concluir essas duas questões e a gente já começa a fazer a nossa revisão de hoje. Tem muito tempo para trabalhar. Vamos lá, tá todo mundo com o livro aberto? E os que não tiverem, que peçam as fotos, né? Quais são as páginas? 73.
Nessa revisão é só hora de encher o caderno, né, professor? Só de escrever, né? Vai ter Não, muito desenho para vocês, é muita coisa. Vai ser uma prova, digamos, um pouco extensa, né, no tamanho por conta das figuras, mas as respostas são sempre curtas. Vai ser resposta de marcar ou escrever? Porque um professor tava falando aí que não sabia. Meu amigo, vai ter que justificar de alguma forma, viu? Ah, meu Ixi, Deus do céu. vou dizer que eu fiz as contas em casa. Tá certo. Vamos lá, gente. Sexta questão. Junte-se a um colega para fazer essa atividade. Letra A. Desenhe numa folha quadriculada um losango como o que está representado ao lado. Beleza, esse negócio de losango a gente já sabe como vai fazer. Até aí não tem nenhuma novidade. Aí vem letra O B. que foi? Representem esse losango com as duas diagonais. Beleza, fazer a marcação da diagonal, ninguém aí tem dificuldade, né? Não. Perfeito. Letra C. As diagonais do losango se cortam no ponto médio? Aí sim, é a primeira pergunta. Elas se cortam ou não se cortam no ponto médio? Não? Sim. Pronto, se cortam sim, no ponto médio. Então, o encontro das duas diagonais vão ser o ponto médio do losango. Então, letra C é sim. Na letra B, as diagonais dos losangos são perpendiculares, ou seja, nesse encontro das duas diagonais, elas vão formar ângulos de 90 graus? Sim ou não? Não. Vão? Sim. Gustavo disse que sim no chat. Tô vendo. Eu também, viu? É, Cauã também. Formam sim, gente. Olha, vamos lá. Deixa eu... Para quem não lembra, o losango é aquele quadrilátero que tem os quatro lados iguais, mas que o ângulo não tem nada a ver com essa definição. Sendo um quadrilátero de quatro lados iguais, ele pode ser chamado de losango. Então, o desenho aqui do livro, ele fez naquela forma que a gente mais conhece, né? Ele um quadrado um pouquinho mais achatado. Pronto. Pediu para desenhar, depois pediu para que a gente marcasse as duas diagonais. Então, a gente tem essa aqui. Temos essa. E pediu para saber, esse encontro aqui está no centro do losango? Tá, essa foi a resposta da letra C. É sim. Agora, na letra D, ele pergunta se esses ângulos são perpendiculares. São sim, gente. Esses ângulos aqui, ó, são todos de 90 graus. Então, são perpendiculares também, tá? Então, na letra D também é sim. Na letra E, além do losango, em qual outro quadrilátero as diagonais são perpendiculares? No quadrado. Isso, Luiz, está certo. Lembrando que a diferença do losango para o quadrado está nos ângulos internos, tá? Nos ângulos de cada vértice. Mas quando se trata das diagonais, as características vão se manter. Viu? Então, letra C é sim, letra D é sim, e letra E, quadrado. Alguma dificuldade aí? Não. Não. Perfeito. Aí vem. Sétima questão. Junte-se a um colega para fazer essa atividade. Desenhe numa folha quadriculada um trapézio. Um trapézio isósceles como o que está representado ao lado. Olha, gente, para quem não lembra do que é um trapézio, né, você tem aí algumas definições. Tem um trapézio isósceles, tem um trapézio escaleno.
Certo, Júlia? Esse aqui, no caso, é o trapézio isósceles. Só para fazer aqui um paralelo, para vocês entenderem o que é um trapézio isósceles, vamos fazer aqui uma lembrança de triângulo. Quando um triângulo tem pelo menos dois lados congruentes, ele é chamado de isósceles, né? Então, a mesma coisa vale para o trapézio. Quando você desenha um trapézio, ele vai ser mais ou menos assim. É a primeira lembrança que vem à sua mente. Né? Agora, por que esse tipo de formato é chamado de isósceles? Porque se você fazer um prolongamento aqui, ó, você vai perceber que esse lado é congruente a esse. Assim como é no triângulo isósceles. Tá? Então é chamado de trapézio isósceles por essa característica. Pronto. Então, lembrando disso, a letra A já foi respondida, né? Que é fazer esse desenho. Na letra B, verifiquem com o auxílio de um transferidor se os ângulos da base de um trapézio são congruentes. São sim. Como vocês aqui entenderam na minha explicação, ele é um trapézio isósceles, porque se você prolongar as laterais, ele pode ser compreendido como um triângulo isósceles. E uma característica, uma propriedade do triângulo isósceles é que os ângulos da base são congruentes. Ou seja, esse ângulo aqui é congruente a esse, tá? Quem tiver a oportunidade de poder fazer um desenhozinho bonitinho e conferir com o transferidor, vai atestar isso. Tá? Mas quem não puder, apegue-se na propriedade onde diz que os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Preste atenção no que eu estou falando, porque a prova é subjetiva. Se uma pergunta dessa for feita a vocês, não basta dizer se sim ou se não. Tem que justificar. Certo, gente? Certo. Pronto. Então, nesse caso aqui, é mais ou menos isso, Calvão. Tá certo. Então, eu vou colocar aqui na 7ª questão, para que vocês possam escrever. Letra A, a gente já respondeu, que é fazer o desenho, e na letra B, é sim. Você, uma... Oi, Júlia. Pode, sim. Eu vou desenhar. Então, o que vai ser aqui no trapézio isósceles? Você vai ter uma base inferior e uma base superior. Elas são paralelas, mas não são congruentes. Ou seja, não tem a mesma medida, como você pode mesmo ver. E vai ter as laterais, que vai ser congruentes, né? Mas não vai ser paralelo. Paralelo, como no paralelogramo. Ou seja, um vem para um lado e o outro vai para o outro. Tá? E lembrando que quando você
quiser entender por que ele se chama de isósceles, é só você fazer esse prolongamento aqui. E você vai observar que ele vai lembrar você um triângulo isósceles, e por ser isósceles, né, tem dois lados iguais. Tem outro triângulo, por exemplo, o triângulo... Tá certo. Tem outro trapézio, que é o trapézio retângulo, que ele vai ser desenhado dessa forma. Posso apagar isso aqui? Pode, pode. Ele é assim. Certo? Dessa forma. É como se você pegasse o trapézio que eu acabei de desenhar e fizesse uma intersecção aqui nele. Aí você só pega um lado. Esse aqui ainda é um trapézio, mas é um trapézio chamado de retângulo. E se você observar, esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. E se fazer aquela dica que eu falei de alongar as laterais, você vai perceber que vira, de fato, um triângulo retângulo. Novamente, fazendo uma alusão ao triângulo. Ó, se eu estender aqui, ó, não lembra no triângulo retângulo? Daí é que vem esse nome. Então, não existe só um formato de retângulo. Você tem que se atentar ao tipo de... Não existe só um formato de trapézio. Tem que se atentar ao que ele fala. Nesse caso, foi um trapézio isósceles. Pronto, feito isso, concluímos o exercício e com ele os assuntos que vão cair na nossa prova. Então, vamos fazer aqui uma repescagem do que a gente já viu. Vou botar aqui para o sumário. Pronto, então, iniciamos nosso assunto na página 44. A letra B está no chat, Júlia. Ah, certo, viu? Obrigada. Então, vimos aí a unidade 2, que trata de geometria. Começou na página 44. Estudamos o capítulo 4, que trata de segmentos, de ângulos e de retas. Foi lá que a gente viu os conceitos de reta, de semi-retas, de segmentos de reta, de ângulos congruentes, de ângulos entre duas retas no plano. E é aquela coisa de retas concorrentes, retas paralelas, né? Retas perpendiculares. Isso, com certeza, vocês não têm dúvidas. Né? Aquelas tal das retas paralelas que foram atravessadas por uma outra reta transversal. Isso foi os assuntos do capítulo 4. No capítulo 5, vimos os conceitos de triângulos. E foi lá que a gente viu as classificações de triângulos, que foi quanto aos lados, que pode ser chamados de retângulo, quanto aos lados, que pode ser chamado de equilátero, isósceles e escaleno. Tanto é que eu fiz essa ponte aqui do trapézio com esses conceitos de triângulos que vocês acabaram de ver. E tem a classificação dos triângulos quanto aos ângulos, que é o retângulo, o acutângulo e o obtusângulo. Depois a gente viu os casos de congruência de triângulos, que era aquela coisa dos lados e dos ângulos correspondentes ser iguais. E depois vimos agora esse último capítulo, que foi o capítulo 6, ou seja, capítulo 5, ou capítulo 4, 5 e 6. São 3 capítulos aí que vai cair nessa prova, onde esse último foi de quadriláteros. Onde a gente viu o conceito de paralelogramo,
as diagonais de um retângulo, as diagonais de um losango. Todas essas situações que a gente fez muito desenho até, mas, diga-se de passagem, gente, a prova está bem tranquila. É, Cauã, por aí. Tá? Então, com isso, algum de vocês tem alguma dúvida específica? Não. Hein, gente? Alguém tem alguma dúvida específica? Pronto, pronto, beleza. Então, com isso, vamos resolver agora a página 74, que é como eu já tinha dito, são as questões que lida da unidade 2 como um todo, ou seja, os conteúdos dos 3 capítulos que eu iniciei de uma forma geral. Então, se a gente consegue responder essa lista de questões aqui da parte retomada do livro, você já tem, com certeza, uma excelente nota nessa prova. Como já perceberam, eu não tenho hábito, nunca fui de fazer isso, de estar cobrando questões que não foram explicadas. É tanto que eu nem costumo nem botar exercício de assunto que eu não expliquei ainda. Então, vamos lá, na primeira questão, eu vou dar um tempinho para vocês, de uns 5 minutinhos a partir de agora, para que vocês respondam Que e questão? justifiquem. Oi? A Página 74. Tá? 5 minutinhos para vocês responderem a primeira questão e justificar cada uma das suas respostas, certo? Apenas a primeira questão por enquanto. Aí complicou, Cauã. Peça foto de algum colega seu. Depois eu falo, Evelyn, com você. Ô, professor, por que você não deixa eu responder a sétima e a oitava e a nona, então? Porque eu não tô conseguindo fazer essa. Como é que é? Deixa eu responder a oitava e a nona. Responda a primeira, meu garoto. Não, a primeira tá difícil. Bonito, eu boto alguma coisa semelhante a isso na prova e eu quero ver você manter essa resposta. Dizer, não, deixa a sétima e a nona.
Tá não, tá difícil não, poxa. Olha, essa é apenas a primeira pergunta. É para ser a mais básica de todas. A mais básica é da página 75 em diante. É para ser a mais básica de todos esses, porque normalmente ele vai fazer menção ao capítulo 4, que foi o primeiro capítulo da unidade. Eu lembro desses negócios da soma de x, mas só como eu lembro isso. Primeiro conserva a base, x menos x. Isso. Vamos lá, falta 2 minutinhos. Tem que marcar a alternativa e justificar ou só marcar a alternativa? Como é que é? Tem que marcar a alternativa e justificar ou só marcar a alternativa? Mas na Eu primeira acho que não tem você alternativa, não leu não. a pergunta, né? Porque em nenhum momento ela falou que era para marcar alguma coisa. É para fazer, resolver. Olha a interpretação, meu amigo. Acho que ele está lendo a 75. Tem que justificar. Exatamente. De apenas uma revisão e a nossa prova vai precisar justificar tudo. Não, você não é burra, não. Gente. Vamos lá. Precisar aqui, eu justifico tudo no quadro aqui, para a gente lembrar. Vamos lá. Primeira questão. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 4x menos 10 graus e 6x menos 40 graus, determine, letra A, o valor de x, letra B, a medida desses ângulos e letra C, a medida do ângulo suplementar de x. Beleza, com isso aqui, vamos jogar para o quadro para ficar mais interessante a visualização. Deixa eu aqui trocar de câmera. Vamos lá, gente.
que são dois ângulos opostos pelo vértice? Vocês vão fazer isso. Primeira questão, página 74, é isso aqui. Quando você tem essa reta com essa reta, que a gente chamou isso daqui de retas concorrentes, né? Quando ela tem um ponto aqui de interseção. Ela vai criar um conjunto, dois pares de ângulos opostos que são congruentes. Ou seja, esse ângulo aqui é oposto a esse e, portanto, ele é congruente, tem a mesma medida, são iguais. Da mesma forma que esse ângulo aqui de baixo é congruente a esse ângulo aqui de cima, que é oposto a ele. Isso vocês com certeza lembram. O que é que a questão está dizendo? Que um ângulo mede 4x menos 10, ou seja, aqui mede 4x menos 10 graus, e o outro mede 6x menos 40 graus. Mas repare o que eu falei, você sabe que os dois são iguais, porque são opostos ao vértice, isso é uma propriedade. Então, para você responder a letra A, basta você igualar essas duas expressões. Então, letra A, como eu sei que os dois são iguais, basta igualar. Vai ficar 4x menos 10 graus igual a 4x menos 40. Aí daí vem aquela manipulaçãozinha. Quem tem x vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Então, o 4x permanece desse lado, o 6x vem para o outro lado, lembrando de inverter o sinal. O menos 40 permanece. E esse 10 vai para o outro lado, também invertendo o sinal. Pronto, aqui você tem 4x menos 6x, que vai dar menos 2x. E aqui tem menos 40 mais 10, que dá menos 30. Observe que o x aqui ficou negativo. Então, o que é que eu faço? Multiplico todo mundo por menos 1. Então, vai ser isso. Ó. Para quê? Menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Ou seja, quem é positivo fica negativo, quem é negativo fica positivo. Então, aqui, ó, depois dessa operação, vai ficar isso. Então, x fica 30. O 2 que está multiplicando x vai passar dividindo, eu inverto, e aqui vai ficar como? X igual a 15 graus, tá? Essa é a resposta e a justificativa formal da letra A. Lembraram disso? Pronto, perfeito. Tem alguém copiando? Eu. Então tá, avisa aí quando terminar. Terminei. Pronto. Daí a gente encontrou que o valor de x é 15. Por quê? Na letra B ele pede a medida desses dois ângulos. Aí é só você substituir o valor de x pelos 15 que você encontrou. Então vai ficar o quê aqui? Letra B. Vai ficar. Lembrando, não precisa você substituir nos dois. Repito, os dois são iguais. Então, quando você descobrir um, você também descobre o outro. Então, não precisa. Se quiser fazer os dois, beleza. Mas então, escolha um dos dois que você achar mais fácil. No meu caso, tanto faz.
e substitua x pelos 15 que você encontrou. Então, vamos pegar esse primeiro aqui. Peguei o primeiro. Então, vamos lá. 4. Não é 4 vezes x, então vai ser 4 vezes 15. Graus. Menos 10 graus. Então, quanto é que vai ser 4 vezes 15? Então, 30, 60, né? Então, nós temos aqui 60 menos 10 graus. Aqui vamos ter 50 graus. Tá bom? Então, tanto esse ângulo como esse medem 50 graus. Para os voadores de plantão, lembre-se que primeiro resolvemos as multiplicações. E quem fazer a subtração primeiro e errar, nem se preocupe. É o tipo de coisa que eu já corto desde o início. Não recupero nada. Não aceito nada. Não vou, errou até aqui, vou dar meio ponto. Não, esse é o tipo de coisa que eu considero como grosseiro, eu corto a questão toda. E primeiro a multiplicação. Isso é básico para um 8º ano. Pronto, daí a gente vem para a letra C, que fala a medida do ângulo suplementar de x. O que vai ser o suplemento, gente? Suplemento é aquele ângulo que, somado, ele vai dar 180 graus. Ou seja, observe que esse ângulo aqui... Professor, Oi? eu vou ter que sair aqui que meu celular tá descarregando. Tá certo, bota na tomada aí, depois você volta. Ô, professor, Oi? na prova vai ser todas ter que justificar? Todas, A maioria delas. todas. Eu estou modificando a prova de vocês ainda, como eu disse. Eu só fui saber que a prova é subjetiva ontem. Então, eu ainda estou alterando. Algumas perguntas que eu ia fazer, eu vou ter que trocar. Mas, pelo menos, a maioria dessas 10 questões que vamos ter vão ser, sim, para justificar. Vamos lá. Esse ângulo aqui, gente, esse ângulo de 4x menos 10, com esse aqui, observe, ele vai formar 180 graus, aqui chamamos de ângulo raso. Tá? Então, quer dizer, se eu sei que esse é 50, eu sei que esse daqui vai ser 130. Por quê? Na verdade, não. Perdão, ele está querendo suplementar de x, né? Beleza. O suplementar de x, não suplementar de 50. Então, vamos lá. Se eu sei que dá 180, vai ser o quê? 180 menos os 15, que vai dar 165 graus, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó. Que 15 graus mais o x, que é o valor do suplemento, tem que dar 180. Então, x vai ser igual a 165 graus. Duas horas de prova? Não. 2 horas também não vai ser, não. Vai ser quantas? Gente, certamente vai ser por volta de 2 horários. São 2 aulas de 50 minutos. 1h40. É o meu planejamento, não estou afirmando. Por quê?
Porque quando o professor elabora uma prova, é de consenso de que ele faça perguntas que dê tempo de o aluno responder. Eu não posso vir com uma porrada de questões, nem cobrando de você algo que eu sei que, se você for justificar, você vai levar um tempo muito maior do que aquilo que você tem para fazer. Então, a gente tem uma média de tempo por cada questão. Então, para quem já foram os meus alunos nos anos anteriores, a gente sempre fez as provas abertas e nem por isso vocês reclamaram de que o que eu cobrei não deu tempo de fazer. Então, não é porque está no online que eu vou fazer diferente. Vou manter essa mesma pegada. Vocês vão ter aí de 1h30, 1h40, não mais do que isso, para fazer todas as questões. Eu vou colocar sim para justificar, sim, até porque isso não depende de mim, como vocês mesmo ouviram ontem. Tá certo? Mas vou fazer justificativas no qual vocês tenham tempo para fazer tranquilamente. Até porque tem que tirar foto, vocês têm que ver se essa foto está boa, ver se tem qualidade suficiente para enviar, para que quando eu receber tenha a condição de entender aquilo que você fez. É verdade. Aí eu não sei muito como é que vai ocorrer. Essa sua pergunta é uma pergunta que eu não sei responder. Dizer como é que eu vou dizer se o que você está fazendo, se a justificativa está boa ou está ruim. Ô, professor, Oi. e se a pessoa, assim, ó, não marcou a alternativa, mas só que fez a justificativa certa, Se certa, você correta, marcar uma correta. alternativa, se eu coloco, veja só, se eu colocar uma pergunta que seja de marcar, você tem que justificar. Se você marcar certo e não justificar, eu vou ter que cancelar a sua questão, simplesmente é zero. E vou dizer, por falta de justificativa. Não, professor. O É ao cabeçalho contrário. sempre vem com esse escrito. Ao contrário. Se a pessoa não marcar o X e... Você justificar e não marcar, É. pronto. Se você justificou, obviamente eu vejo qual foi a conclusão que você fez e observo se seu erro só foi não marcar. Se for só isso, eu considero, não tem problema nenhum, não. Entendi. Às vezes acontece. Não, isso aí é sacanagem da minha parte, ver que você fez a conta e cortar sua questão porque você não marcou. O Luiz Gustavo disse, se ele errar a questão e justificar certo. Agora, se você marcar errado e justificar certo, aí eu vou ter que tirar alguma coisa de você, né? Isso aí é bem lógico de compreender. Eu vou entender que você tentou me enganar. Pronto, gente. Por hoje, temos aí apenas 2 minutos para concluir nosso horário. Não vai dar tempo de fazer mais uma questão justificando tudo certo. Eu peço a vocês que desde já não, você tem os outros horários, claro, mas assim, desde hoje, para quem quiser estudar um pouquinho de matemática, ao longo desse final de semana, vá fazendo esse exercício, para quando a gente chegar na segunda-feira, que temos 2 horários consecutivos, a gente conseguir trabalhar as questões com maior velocidade. Esse exercício tem 22 questões para se fazer, e ele é parâmetro para a nossa prova. Tá? Alguém tem dúvida aqui na primeira questão? Não. Não, professor. Tem alguém copiando? Eu tirei foto e já copiei Não. também. Já Beleza. copiei. Então, desejo a vocês aí um bom final de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Obrigado pela audiência, viu? Tchau, tchau. Tá, professor? Agora é aula de português.
Cleidinha. E redação? Não tem, não? Redação teve ontem, não teve, não? Teve. Redação é Redação é amanhã. amanhã. Ah, tá bom, então. Ah, tá. Teve, porque eu saí antes. Evelyn, amanhã não falta, que amanhã tem inglês e você precisa participar dessa aula. Eu vou participar mesmo. Você disse que nunca viu o professor. Mas é mesmo, eu nunca vi ele, nunca tive aula com ele. E sempre quando é pra ter, acontece alguma coisa. O nome dele é Matheus Mendonça. Ainda bem que eu sou boa em inglês, né? Ei, eu acho que Jesus saiu porque tá pensando que a aula acabou. Que